Fala aí, Wagner, beleza? Mais um review daqueles? Hoje é um carrinho especial, essa Renault Captur aqui é do meu camarada, o Alex. Alex, queria começar esse vídeo aqui, uma introdução rápida. Por que Renault Captur para você? Então, Wagner, minha necessidade era ter um carro que atendesse a minha necessidade atual, ter um carro mais espaço, com mais opcionais e um custo-benefício, né? E sem contar com a manutenção barata. Então o combo era manutenção barata, muito opcional, entretenimento e espaço interno, né? Perfeito, ele tem algumas comodidades que alguns carros da categoria não oferecem. Beleza. Mas antes então da gente começar a falar do carro, esse vídeo aqui não é um vídeo de propaganda, é um vídeo de review, então a gente vai ser sincero, tem coisas boas, tem coisas negativas aqui, mas antes da gente falar de todos esses detalhes, eu queria pedir para você não esquecer de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar esse vídeo. Outro detalhe, galera, a gente tá com uma parceria com as molas Redcoil. Entra lá no site redcoil.com.br que tem várias molas lá esportivas para vários modelos de carro. Compra lá com o cupom ROYAL5 para ganhar desconto. Você vai ajudar a gente aqui a fazer mais review de carro. Começando a falar do carro aqui em si, vamos entrar na avaliação da parte estética primeiro. É um carro que me agrada bastante, apesar de, assim, ele ser uma mistura de um Duster com Fluence, com Sandero. Essa frente me agrada bastante. Eu gosto do detalhe do Black Piano aqui no teto, deixa o carro bem classudo. As lanternas traseiras são muito bonitas, agradáveis ao olhar. É um carro bonito, o design me agrada bastante. Alex, o que você acha do design desse carro e o que te chamou a atenção para você comprar esse carro? Wagner, eu gosto, né? Apesar dele ter algumas linhas arredondadas, né? Ser um carro com linhas arredondadas, que atualmente o design está mais voltado para carros com linhas retas, ainda me agrada. Acredito que ainda tem um design moderno, né? Ele tem, né? A gente vai mostrar aí nas imagens, o DRL, dá uma modernidade no carro, detalhes cromados, farol com projetor, roda diamantada. Gosto muito do design dele. As rodas são um detalhe bem bacana. Esteticamente, então, é um carro que agrada bastante esses detalhes do carro todo. O bacana é a gente falar agora da parte mecânica, que é onde a gente pode dar o diferencial nesse review aqui. Esse Captur 1.6 é o motor do Nissan March, é o motor do Versa, motor do Kicks, é um motor 4 cilindros, um duplo comando de válvula, tocado por corrente de comando, 16 válvulas. Em termos de potência, ele desenvolve 120 cavalos. Pode não parecer muito, mas é o suficiente para você ter um carro agradável de você dirigir. Se você não exige demais da potência do carro, ele vai ser suficiente. O que você pode estranhar um pouquinho é o câmbio CVT, que ele não tem trocas de marchas. Ele até simula, mas ele não tem marchas. E isso daí pode causar um pouquinho de estranheza para quem já está acostumado a dirigir carros automáticos convencionais, carros com câmbio mecânico. Mas é bem agradável de dirigir depois que você pega o costume. A única coisa é que não é um câmbio voltado para potência, para desempenho. Se você exigir demais do carro, você vai perceber que parece que a todo momento ele está meio que patinando. E isso daí dá uma sensação estranha quando você está dirigindo o carro. Fora isso, é um motor bem simples, é injeção indireta, não tem turbo, não tem nada de demais. É uma mecânica bem confiável, não costuma dar dor de cabeça. Se o seu medo de pegar o Captur é por ser um carro francês e tem aquela má fama de carro francês que quebra, que dá dor de cabeça, cara, é um motor japonês, é um motor Nissan que não vai te dar dor de cabeça, um câmbio também muito bom, desde que você faça as manutenções. Se você deixar o carro aí ter problema de arrefecimento, lubrificação, vai dar problema, com qualquer motor vai dar. Agora que a gente já deu uma introdução no vídeo, vocês já viram os elementos externos, a gente falou um pouquinho da mecânica do carro, vamos ver por dentro como é que é esse carro,
se ele é confortável, se ele tem um bom espaço interno. E aí a gente vai depois dar uma volta no carro para a gente conhecer ele melhor. Então, pessoal, agora a gente vai avaliar o interior do carro. Como a gente falou, por fora esse carro chama a atenção os detalhezinhos cromados, e a gente pode ver que aqui dentro o cromado tá um toque especial pro carro. A gente tem as maçanetas cromadas, as maçanetas são de metal, isso é bem agradável você pegar uma maçaneta bem firme. Os aros aqui do ar-condicionado também, o difusor, em volta da central multimídia, em volta do câmbio, o botãozinho aqui do freio de mão, isso tudo dá um ar de requinte no carro. Um outro detalhe que a gente pode ver aqui é esse tablier muito bonito, integrado com forro de porta, o desenho, a gente consegue ver aqui o painel, bem fluido o design, o forro de porta também é muito bonito. Eu gostei do apoiozinho de braço forradinho de couro, tem aqui na lateral também. Pena que a porta inteira não é num plástico acolchoado. Mas, cara, a realidade é que todos os carros hoje em dia estão saindo com esse material aqui que é bem rígido, né? Isso daí tira um pouquinho do requinte do carro, mas dentro da categoria dele, todos os carros são assim, então seria injusto falar que isso daí é um demérito para o carro. O volante é bem bonito, tem aqui controle de velocidade, a gente tem no carro também aqui o piloto automático, tem a tecla Eco. A única coisa que eu não gostei é a posição dele, que fica aqui bem próximo do freio de mão, o acesso não é muito legal. A central multimídia chama atenção, é muito bonita, os controles do ar-condicionado também é bem elegante aqui, apesar de não ser digital, é tudo aqui meio que analógico, é bonito. Gostei bastante desse interior, gostei do painel. O assento do carro é confortável, eu gostei aqui, não cansa, você fica sentado, parece que você está num sofazinho. Poderia ser um pouquinho mais acolchoado o assento. Eu acho que a parte traseira aqui, o apoio lombar é muito mais confortável do que a parte de baixo. Mas ainda assim está valendo, a parte de baixo não é desconfortável não, só poderia ser um pouquinho mais, ter mais enchimento. Eu gostei da costura em branco aqui, é muito bonito, deixa também bem elegante. O detalhe do couro furadinho, eu achei legal esse padrão que não é na sua totalidade, ele vai tipo um degradê, isso é bem bacana. Mas vai ser difícil, caso dê problema nesse couro aqui, de você fazer o trabalho no padrão original. Você vai precisar de um bom profissional, aí, um bom capoteiro para reproduzir esse padrão original, caso dê algum azar de rasgar. Portanto, cara, cuide muito bem desses assentos, use hidratantes, não seja um dono desleixado, porque o couro ele é um material orgânico, dura bastante se você cuidar dele. Agora, se você não hidrata, se você não cuida, deixa no sol, esse assento aqui ele não vai durar muito tempo, e para você refazer no padrão original vai ter um custo mais alto, vai ter dor de cabeça de você fazer. Wagner, uma viagem longa, como é que seria esse banco? Cansa? Dá um certo conforto? O que você acha? Olha, eu gostei do banco, acho que ele não chega a ser cansativo não. É bom, apesar desse carro aqui, a proposta dele não é ser um esportivo, ele tem um bom apoio lateral aqui. Você não vai ficar deslizando no banco aqui, se você entrar numa curva, numa velocidade um pouquinho maior, isso não corre o risco de acontecer, mas eu já sentei em outros assentos que são mais acolchoados embaixo, isso daí eu acho que poderia ser um pouquinho melhor, mas não é ruim, não cansa de dirigir. Com certeza não é algo que vá prejudicar a sua experiência no carro. É mais porque, como é um SUV, um carro cheio de requinte, eu acho que faltou um pouquinho mais de preenchimento no banco aqui embaixo. Dadas as impressões, esse carro aqui é cheio de recurso, a gente tem controle aqui atrás do volante, do volume de som, a gente vai ter aqui rebatimento automático, vidros retrovisores elétricos com rebatimento automático,
Então é um interior bem completinho, tem uma boa altura do teto aqui para a cabeça. Se você é uma pessoa mais alta, você não vai ficar desconfortável dentro desse carro aqui. Olha só, eu tenho 1,80, dá um palmo ainda de espaço entre minha cabeça e o teto. Então, se você é uma pessoa mais alta, pode considerar o Captur, ele tem uma boa altura. Um outro detalhe, se você precisa de um carro com um bom espaço interno e uma mala também com um volume de carga legal, o Captur é bom. Ele tem uma mala bem ampla, ela é larga e ela é alta. Isso é bem bacana. Um outro detalhe, eu não vou ligar o som aqui do carro porque a qualidade não vai passar aí para vocês. Tem problema de direito autoral, se eu botar uma música aqui vai me prejudicar na monetização do canal. Mas, cara, o som desse carro é muito bom. Ele vem equipado com um sistema Bose de fábrica. Então, cara, quem gosta de um carro com entretenimento, botar um sonzinho ambiente legal, pô, cara, considera você fazer um test drive numa Captur Bose que você vai gostar. Então, galera, assim, é um carro completaço, tem vidro elétrico automatizado, como eu falei, cara, todos os recursos, start-stop, muito bacana. Agora vamos dar uma volta no carro para a gente ver como é que é a direção dele, se é uma direção legal, se não é. A gente dá as impressões por trás do volante. Eu tô com o Alex está aqui atrás, ele tá fazendo a gravação do painel para mim aqui, vai gravar a vista da direção. E, cara, a gente vai bater um papo porque ele é o dono do carro, ele tá mais acostumado a dirigir esse carro do que eu, ele pode dar as impressões dele também, vai contribuir bastante aqui nesse vídeo. A gente está saindo aqui com o carro, é um carro com câmbio CVT, bem simples, é só botar no D e sair. Quanto ao desempenho, se você não exige muito do carro, esse motor 1.6 vai te satisfazer. Aqui, cara, eu quase não estou forçando o motor, estou só com o pé de levinho e o carro desenvolve bem. Ele tem bastante torque em baixa rotação. Não é um carro que você vai chegar a passar raiva com ele. Ele não tem um desempenho de esportivo, você não vai ganhar nenhuma corrida com ele. Mas para um uso diário, para você passear final de semana, dar um rolê, curtindo um sonzinho com a família, cara, vai bonito, você não vai sofrer com esse carro não. A gente pode perceber aqui que a pegada do volante é bem confortável, anatômica, não cansa você ficar com a mão no volante, não é difícil de você dirigir, a direção é bem levinha, cara, você nem faz esforço aqui para virar um carro que não é exatamente leve, né? Então é bem confortável de dirigir, o assento, a posição de vista também, cara, você não tem muito ponto cego, apesar de ser um carro grandão, os retrovisores dele são bons, você não pega muito ponto cego nesse carro aqui, isso é um ponto bacana. Quanto à suspensão, a gente está no asfalto liso por enquanto, então a gente pode dizer que não tem muito o que falar enquanto está no asfalto liso. A gente vai pegar um asfalto mais ondulado e a gente vai fazer um teste aqui nessa suspensão para a gente dar uma opinião mais concreta. Outro detalhe que me decepcionou um pouquinho nesse carro é a falta do medidor de temperatura. É uma tecla que eu venho batendo aqui e, cara, a maioria dos carros novos não tem mais o termômetro no painel para você medir a temperatura do motor. Isso é um recurso importante demais e as montadoras simplesmente estão tirando e botando uma luzinha azulzinha enquanto o motor está frio, e se o motor der superaquecimento acende a vermelha, só que quando acende já é tarde demais, aí você já corre o risco de ter danificado seu motor. O termômetro... Só interrompendo, Wagner, que às vezes quando acende você não tem onde parar, né? Às vezes não tem acostamento. Aqui tem a linha amarela, tem a Avenida Brasil. A linha amarela tem até mais acostamento, mas a Avenida Brasil não tem. Então, uma ponte Rio-Niterói, por exemplo, não tem acostamento na ponte. Aí você vai... né? Você fica muito pressionado a você forçar o carro para arrumar algum lugar para você parar. Ter o termômetro não vai evitar do carro aquecer, mas você consegue monitorar
você fica olhando ali, está em 90 graus, beleza. Chegou em 110, você já fica alerta. 110 já é uma temperatura alta, não quer dizer que o carro está aquecendo, de que vai explodir o seu motor. Mas você já está alerta a 110 graus, não vai danificar o seu motor. E a falta de você ter esse parâmetro aqui para você ir medindo, cara, é um recurso que faz falta no carro hoje em dia. E, pô, um pontinho negativo aí pro carro. Agora a gente já está num lugar que o asfalto não é muito bom. A gente pode perceber que a suspensão dele não é exatamente uma suspensão dura, não é. A gente está num lugar que o asfalto é bem ruim. Você não sente a porrada aqui no banco, você não sente a porrada no volante, mas não é a suspensão mais macia do mundo também, entendeu? É uma suspensão bem ok, você não vai ter, não é desconfortável não, entendeu? Você percebe que ele faz um pouquinho mais de ruído, mas cara, qualquer carro, quando passa num asfalto tão ruim quanto esse aqui faz, não fique alarmado. Ele não está batendo nada, a suspensão desse carro aqui está perfeita, ele está com 18 mil quilômetros, esse exemplar aqui é um carrinho um pouquinho rodado. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer um teste de desempenho, vamos ver o 0 a 100 quanto tempo faz. Segundo a ficha técnica, ele tem que fazer em 13 segundos. Dificilmente a gente consegue reproduzir o tempo que está na ficha técnica. Se o carro der uma distracionada, ou então, porra, a temperatura ambiente não estiver ideal, o carro já perde um pouquinho de desempenho, aderência do asfalto, tudo que está ali na ficha técnica é o melhor do melhor do melhor do mundo. Mas a gente vai ver aqui na prática quanto é que ele vai fazer aqui, 0 a 100. Eu vou deixar, ele tem modo S esse câmbio? Não. Vou deixar ele aqui no drive, não vou ficar passando marcha. Vamos ver quanto é que ele vai fazer o 0 a 100 aqui no drive. Show de bola. Então, como esse câmbio é um câmbio CVT, a gente pode ver que ele meio que dá uma morgada quando a gente sai, não é um câmbio muito esperto. Eu atochei o pé ali, ele saiu, depois que ele enche o motor, beleza, ele pega um embalo legal. Vamos agora botar o carro no alto, que eu quero dar um bizu para vocês quando for comprar esse carro, o que é bom dar uma olhada. Vamos falar um pouquinho mais sobre a parte mecânica lá na oficina. A gente já falou do carro por fora, já falamos do carro por dentro, da direção do carro, mas o mais importante agora é a gente falar sobre a mecânica. Como eu falei, um motorzinho simples, injeção indireta, corrente de comando, então é um motor que vai dar baixa manutenção, não tem muita coisa aqui para você ficar gastando dinheiro, mexendo toda hora. A única coisa aí, quando ele bater 80 mil quilômetros, trocar a correia Poli-V, trocar as velas, fazer a revisão do câmbio aí com mais ou menos 60 mil quilômetros, revisar esse CVT aí para você não ter dor de cabeça. E é basicamente isso. Não é uma manutenção complicada, não é uma manutenção cara, não tem nada aqui para dar muita dor de cabeça. É um carro que consegue equilibrar um bom custo-benefício. Alex, você está com esse carro aqui há mais ou menos quanto tempo? Vai fazer um ano, Wagner. Nesse um ano aí você rodou mais ou menos quanto? Quase 10 mil. Peguei ele com 9.900 alguma coisa, já rodei uns 8 mil e poucos. Quanto você já gastou de manutenção nesse carro até agora? Sinceramente, só uma troca de óleo. Com filtro, e agora a gente tem que fazer novamente, né? Que a gente tenta fazer a cada 7 ou 8 mil quilômetros. É basicamente isso. Então, como vocês podem ver, não é um carro que vive dando muita manutenção. Tudo bem, um carrinho novo, tá com 18 mil quilômetros. Se você pegar um carro aí já com 60, 80, 90 mil, aí você vai ter custo com o sistema de freio, vai ter manutenção de suspensão. São itens de desgaste que, se não foram revisados antes de você pegar o carro, provavelmente você vai ter que fazer. Alex,
que você achou do carro com questão de confiabilidade? Você se sente seguro? Pegar uma viagem, se eu falar hoje assim, cara, tem que ir para Manaus, rodar 5.000 km direto, você entra nesse carro e vai? Com certeza, Wagner, me passa muita segurança. Um dos quesitos que também me levou a comprar esse carro foi a questão da facilidade de encontrar peças, da mecânica simples. Então, de um câmbio também que não seja problemático, que não tenha problemas crônicos, como a gente vê hoje em dia na maioria dos carros, né? Que cada carro tem o seu calcanhar de Aquiles. Eu acho que esse carro, por ter uma mecânica simples, me passa bem mais confiança que os demais, né? A gente tem um câmbio CVT, tem uma injeção indireta, né? Não tem bomba de alta, não tem turbina para dar problema. Então, era isso que eu procurava no carro também. Fazer uma pergunta, você que dirige aí o carro. Mais ou menos quantos quilômetros por litro esse carro aqui faz? Olha, eu rodo muito dentro da cidade, né? Dentro do bairro. Eu trabalho perto de casa, então a maioria dos meus trajetos são curtos. Aqui dentro faz na casa dos 8 km por litro. Gasolina? Gasolina, só ando com esse carro na gasolina, apesar de ser flex. E estrada, você chegou a fazer uma média? Sim, já fiz. Chega a fazer os 12, mantendo 100, 110, 120, 12, 13 km tranquilo, sem fazer muito esforço, tá? Eu acho que consegue fazer até mais. Beleza. Wagner, uma pergunta que você como mecânico pode me responder melhor. A gente fica assustado aí com a série de problemas que os novos carros estão saindo, né? Problema de injeção, de bomba de alta, como o Renegade está tendo aquele problema de furar o trocador de calor que acaba perdendo o câmbio. Esse carro você enxerga algum problema crônico? Olha, cara, eu dei uma pesquisada breve, eu não encontrei nenhum problema crônico nesse modelo, entendeu? Câmbio não tem relato de problemas, não tem relato de problema no motor. Assim, a suspensão dele é um pouquinho mais frágil, como qualquer francês. Então, se você roda num asfalto lunar, é normal acabar quebrando um coxinho e tudo mais. E aí esses carros foram feitos para um asfalto europeu, não é feito para o nosso asfalto. Mas fora isso, não tem nenhum grande problema crônico no Captur 1.6 com câmbio CVT, não. Wagner, eu sei que meu carro ainda está novinho, está com 18.000 km, a próxima revisão vai ser uma troca simples de óleo e filtros, mas eu já estou pensando em me preparar futuramente para as próximas revisões, né? E eu queria tirar essa dúvida contigo, o que eu vou ter de revisão desse carro que saia do filtro do óleo? Olha só para você ter uma noção, uma revisão básica de óleo e filtro, você deve gastar entre 500 e 600 reais, dependendo do material, usando tudo de primeira linha, uma mão de obra qualificada, não é fazendo um Zé da esquina. Freio, você deve fazer aí mais ou menos, quando o carro bater uns 30, 40 mil, você deve fazer um freio. Se tiver que trocar pastilha e disco, fazer o freio geral dianteiro, você gasta em torno de 1.000, 1.100. Não é tão caro assim. O freio traseiro é tambor, você não precisa se esquentar com isso. Wagner, quando chegar ali na casa dos 40, 50 mil, eu sei que eu não vou ter que me preocupar com correr dentro desse carro, porque a mecânica usa corrente de comando, né? Mas nós temos aí o câmbio automático, né? Como é feita essa revisão, se é simples e mais ou menos custo de mão de obra e material para fazer a revisão desse câmbio? Olha, existem dois tipos de revisões hoje em dia nesse câmbio. Você pode fazer a revisão parcial ou a revisão completa. Qual a diferença da revisão parcial para completa? Esse carro aqui tem ali um óleo que não vai sair do câmbio se você tirar o bujão dele. Esse óleo você só sai se você instalar uma máquina especial que ela faz tipo uma hemodiálise. Você injeta o óleo novo, com o motor trabalhando, ele vai cuspindo o óleo velho e vai fazendo aquela troca ali de óleo. Só assim você consegue fazer a troca completa de uma vez só. Essa revisão completa, você deve gastar aí perto de uns 4, 5 mil reais. Mas você pode fazer também a parcial, que é só abrir o bujão, tira o óleo que está no cárter, você vai e troca o filtrinho. Isso daí você deve gastar em torno de 2.000, 2.500, mais ou menos, mão de obra, material. Qual a diferença? O que eu aconselho para você fazer? Se você deu mole, pegou o carro já com 80 mil km, 100 mil km, ninguém revisou o câmbio, faz uma revisão completa. Seu óleo está muito sujo, só uma parcial, vai continuar aquele óleo sujo ali, vai misturar no óleo novo. É melhor do que nada? É, mas não é o suficiente. Agora, se você
faz a revisão numa quilometragem mais baixa, perto dos 50, 40 mil quilômetros, você pode fazer uma parcial, você economiza e o seu câmbio sempre vai estar limpinho, que 40 mil quilômetros o óleo não chega a ficar tão sujo assim. Wagner, lembrando que toda revisão preventiva é sempre mais barata do que substituir um câmbio, né? Ah, com certeza, cara. Pô, eu não tenho de cabeça aqui o valor de um câmbio desse novo na concessionária, mas deve ser uma fortuna. Wagner, rodando aqui nessa cidade, que a gente sabe que não é um asfalto 100%, a gente vai ter que antecipar essa revisão de suspensão, né? Mais ou menos com qual quilometragem a gente deve fazer essa suspensão e mais ou menos o custo de mão de obra e material para deixar essa suspensão desse carro nova. Olha, depois eu vou até levantar o carro para mostrar. A suspensão desse carro é bem simplesinha. Ela é uma Mac Pearson. Na frente, prende aqui a torre, no amortecedor aqui, tem uma balancinha e atrás é eixo rígido. Então não tem muita articulação e tal, isso daí deixa a suspensão muito mais simples. Agora, isso não quer dizer que ela seja robusta só por isso. O material é um pouquinho frágil. Você consegue rodar, se você tiver num asfalto lisinho e tal, só pega a estrada, consegue rodar 80, quase 100 mil quilômetros com essa suspensão. Agora aqui no Rio de Janeiro, algo em torno de 50, 60 mil, pelo menos as balanças, os coxins já vão estar sofrendo bastante, amortecedor também. Então depende muito de onde você roda, da forma com que você roda. Vamos dizer que na média aí você vai fazer essa suspensão com 60 mil quilômetros para trocar tudo. Amortecedores, balanças, coxins, kit, usando tudo material de primeira linha, uma mão de obra qualificada no mecânico que vai trabalhar direitinho no seu carro, você deve gastar entre R$ 5.000 e R$ 6.500. Essa variação é porque tem variação de marca, você pode pegar marcas um pouquinho mais caras do que a outra, tem a diferença também da mão de obra, cada um vai cobrar uma coisa, mas vai ficar nessa faixa aí, não foge muito disso não. Agora vamos levantar o carro, que eu queria mostrar alguns detalhes, o que é bom você dar uma olhadinha caso você vá comprar um carrinho desse. Se você comprar com uma quilometragem dessa, baixinha, com 18 mil quilômetros, cara, praticamente não vai ter nada para olhar, mas se você estiver já pegando um carro com 80, 100, 150 mil quilômetros, pegou um carro que passou por locadora, um motorista de aplicativo, levanta que vale a pena, eu vou mostrar onde você tem que olhar. Vai. Então, pessoal, se você for pegar um carro aí numa faixa já de uns 50, 60 mil quilômetros, ainda é bem novinho, mas aí já começa você precisar prestar atenção em alguns detalhes. Por exemplo, tem a corrinha Poli V aqui, tenta dar uma olhadinha nela, ver se ela está rachadinha, se está na hora de trocar ou não, apesar de não ser muito cara de fazer essa manutenção. Outro detalhe, verifica a folga aqui nos semi-eixos. Você tem a homocinética aqui, tem as trizetas, se elas derem folga, o carro fica dando um tranquinho e tal. Aqui ainda está tudo justinho, o carro tem uma baixa quilometragem, você não precisa se preocupar, mas bateu 60, 50, 60 mil quilômetros, já começa. Se o carro estiver perto de 120, 130, começa a procurar vazamento de óleo, principalmente entre o motor e a caixa. Dá uma olhadinha aqui na tampa de distribuição, se ela estiver melada ali, provavelmente vai ter que fazer a vedação, isso daí é um custo mais alto. Ou então esse carro já sofreu algum problema de aquecimento e tal, tiveram que desmontar o motor e quem fechou não fechou direito, aí fica vazando óleo. Então assim, é basicamente isso, cara. Por baixo não tem muita coisa, suspensão bem simplesinha, lembra bastante aqui a balança do Clio, do Sandero, é bem simples. Fora isso, cara, não tem quase nada para ver. Você vê que não tem muita articulação aqui na suspensão. Aqui atrás também não tem muito mistério, você vê um eixo rígido, isso aqui é só um acabamento aerodinâmico, bem bacana esse detalhe no carro. Agora, ele só tem essas duas buchas aqui, os amortecedores para fazer a articulação na traseira. Essas buchas, mais ou menos com 80, 100 mil quilômetros, elas começam a rachar, principalmente depois de velho, vai ser um carro novo. Isso daí, quando vai pegando aí 10, 12 anos de uso, essas buchas aqui elas racham e aí começa a dar folga, o carro fica com a traseira boba, mas acho que isso daí vai ser quase impossível você ter dor de cabeça num carro desse, porque ele é relativamente novo. Então, é isso, galera, não tem muito mistério, é um carro extremamente simples quando a gente fala da concepção mecânica deles.
Então, vamos abaixar o carro e dar a nossa consideração final. Aí fica aquela dúvida, depois de você ouvir isso tudo, cara, será que compensa ou não você comprar uma Captur, você adquirir uma Captur? É um carro bom ou não? Antes de eu dar a minha opinião, vou perguntar ao dono do carro. E aí, Alex, se arrependeu da compra? Não, nem um pouco. O carro me atende, né? O que eu na época procurava, eu acho que eu fiz uma decisão certeira. É um carro espaçoso, é um carro alto, automático. Tem a chave de presença, que hoje com um filho pequeno isso ajuda muito, carregando ele no colo, às vezes na mochila, às vezes sozinho. Então, a chave no bolso, você para abrir o carro, ligar o carro, eu acho que isso ajuda muito. Assim, na parte de custo também, eu procurei uma mecânica simples, na hora da revisão não pesar muito no bolso. Eu acho que no geral é um carro muito bom, é uma escolha muito racional a se fazer. Então, Alex, eu recomendo a compra do carro. Eu acho um carro muito legal. Para quem está procurando um carro na faixa de entre 70 e 90 mil reais, que é um carro alto, custo-benefício, que seja recheado aí de tecnologia, principalmente tecnologia embarcada, um som ambiente legal, uma multimídia, um carro que seja agradável de dirigir, eu acho que é uma opção interessante sim. Dentro do mercado ele está bem posicionado, eu acho que é uma opção interessante, você não vai se arrepender desde que faça uma boa compra. Eu estou vendo aqui alguns carros e tal, tá com uma quilometragem mais alta, tá com 80, tá com 100 mil quilômetros, eu estou com medo de comprar, eu aconselho você procurar o auxílio de um profissional para você fazer uma pré-compra com uma avaliação. Por mais que seja um carro bom, seja uma mecânica simples, não seja tudo muito caro nesse carro aqui, a realidade é que hoje em dia, se você pegar um carro por 100 mil quilômetros sem manutenção, ele vai ter muita coisa acumulada e aí você vai ter dor de cabeça, você pode ter uma experiência ruim, numa compra ruim. Não existe nenhum carro que seja tanque de guerra inquebrável, entendeu? Então, essa é a única ressalva que eu faria. Se eu tivesse que ter uma Captur 1.6, dessa única modificação que eu faria nesse carro, cara, eu trocaria esses pneus. Eu gosto de pneu rodoviário, esse pneu ele é quase misto. Isso produz um pouquinho mais de arrasto, ele não chega a ser barulhento, mas eu prefiro o pneu rodoviário, ele deixa o carro mais soltinho de dirigir. Como é um carro que vai ser usado mais na cidade, eu faria somente essa modificação no carro. Logicamente, eu gostaria de botar umas rodas um pouquinho maiores e dar uma baixadinha no carro para combinar com o meu estilo. Para isso, eu sempre conto com a redcoil.com. Eu dei uma olhadinha lá no catálogo deles, eles não têm o catálogo, a Captur 1.6 lá no catálogo deles. Se você tem uma Captur e você quer rebaixar o seu carro, bota aqui nos comentários, eu vou levar lá para a fábrica para eles produzirem um conjunto de mola para Captur. Não esqueça de acessar lá redcoil.com.br e usar o cupom ROYAL5 para você mostrar para os nossos parceiros que o nosso trabalho está sendo bem feito aqui. Se você quiser ajudar a gente a trazer mais conteúdos como esse, se inscreve no canal, não esquece de dar um like, compartilha com os seus amigos. E minha nota para Captur, eu acho que dentro da proposta dele, eu daria um 8,5. Para mim faltou alguns detalhezinhos ali, a falta de um marcador de temperatura no painel, entendeu? O desempenho dele ser um pouquinho abaixo, eu acho que tira um pouquinho, não vai receber um 10 por isso, mas todo o restante compensa. Alex, sem favoritismo agora, qual a nota que você daria para o carro aí? Mas nada de 10, aí não vale, hein? Fala aí, sinceramente. Já que eu não posso dar 10, então a minha notinha vai ser 8. Eu acho que o que peca nesse carro é um pouquinho mais de potência. Não é porque a gente quer correr com o carro, né? A gente, quando quer pegar uma via expressa ou uma estrada e quer fazer uma ultrapassagem com mais segurança, já não me passa tanta confiança assim. Mas é aquilo, né? Se tiver numa serra, um caminhão cegonha, esquece. Fica atrás do caminhão, fica não atrás passa do caminhão ou vai quando tiver muito livre, com muita certeza e muita folga. Fora isso, para sua segurança, fica ali de boa, para sua viagem ser uma viagem tranquila. Depois da gente dar as notas do carro, eu dei 8,5, o Alex deu 8. Quero saber, Alex, por que você tem que passar esse carro? O Alex ele vai anunciar esse carro aqui, vai estar disponível. O carro está com menos de 20 mil quilômetros. Esse vídeo aqui é recente. Vocês vão assistir esse vídeo aqui, provavelmente ainda não bateu os 20 mil. Se você gostou do carro e quiser, cara, um baita exemplar, eu recomendo a compra sim. Entendeu? Se você está procurando uma Captur, com certeza esse é um excelente exemplar.
Queria saber do Alex. Alex, por que você quer passar o carro? O carro, eu já adianto, não tem defeito nenhum, pode ficar tranquilo, eu jamais aqui, a opinião é sincera, mas eu quero saber do Alex por que ele quer passar o carro. Wagner, assim, também não tem nada a reclamar do carro. O carro me satisfaz por completo, assim, muito bom, me atende. Só que são duas coisas, né? A gente gosta sempre de uma novidade, né? De sempre estar já tá trocando um ano de carro, com o carro, sem rodar muito, aproveitar que o carro está com a KM baixa. E eu também agora gostaria de pegar um carro ainda maior. Então eu estou aí na busca do próximo carro ser um carro com 7 lugares. Costumo levar a família toda no carro junto, fazer os programas juntos, então eu acho que é o momento de pegar um carrinho de 7 lugares e vender esse carro ainda com uma baixa KM. Então, vocês já sabem, vou deixar o anúncio do carro do Alex aqui na descrição. Entra lá, aí a negociação já é diretamente com ele, caso vocês queiram comprar. E eu queria fazer o agradecimento final, pedir para você não esquecer de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar esse vídeo. Esses vídeos, cara, dão um maior trabalhão para ser produzidos, então vai lá, acessa redcoil.com, usa o cupom ROYAL5 para ajudar a gente, sinalizar para o nosso patrocinador. E caso você tenha gostado do conteúdo, foi informativo, queira colaborar com o canal, tem um botãozinho Valeu Demais aqui embaixo também no YouTube, onde você pode fazer uma contribuição para o nosso canal. E até mais!